Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos assistir a uma apresentação da doutora Cíntia. A doutora Cíntia é uma mediadora do Ministério da Saúde e, para a nossa região, ela é a responsável tanto da implementação de um projeto que chama APSION. Os nossos R1s já tiveram, a grande maioria, essa apresentação, né? Eles vão assistir novamente, porque uma das exigências do Ministério é que isso seja divulgado a todos os profissionais atuantes. A Cíntia vai explicar o que é o projeto, mas é só adiantando para vocês que é um braço da Rede Cegonha. Nem todos, eu acho, que estão familiarizados com essa nomenclatura, mas a Rede Cegonha é um projeto do Ministério da Saúde com o objetivo de melhorar a assistência obstétrica no Brasil, instituindo humanização da assistência, as boas práticas da assistência obstétrica, e eles se deram conta que, para isso, não basta instituir novo serviço, precisa ensinar os profissionais, treinar os profissionais, e o braço do ensino da Rede Cegonha chama APSION. Eu agradeço muito a disposição da Cíntia ao longo da implementação desse projeto. Ela vem tendo várias reuniões com um grupo, que é o grupo gestor do serviço. Isso está assinado pelo superintendente do hospital e pelo diretor de assistência à saúde desse hospital. Não é uma iniciativa do departamento, é uma iniciativa institucional e, portanto, todos nós precisamos nos dedicar, porque, além de ser bom para o paciente, isso traz recurso para o hospital, certo? Então, a nossa assistência, ela melhora com a instituição desses projetos, que é a Rede Cegonha e o APSION. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, professora. Puxa aqui. É só... Tá bem? Obrigada, professora. Bom dia. Acho que alguns, né, os R1 já me ouviram falar sobre o projeto. Por os que ainda não ouviram, então, meu nome é Cíntia. Eu sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado na área de ciências, né? Atuei no ensino superior durante muitos anos e agora a minha atuação é junto ao Ministério da Saúde como mediadora desse novo projeto, o projeto APSION. Bom, então, o que é esse projeto? É uma iniciativa do Ministério da Saúde a ser implementada exclusivamente em hospitais com atividade de ensino, justamente porque o foco é na formação, tá? Por ser uma atividade de ensino, nós temos então parceria com o MEC, além de Fiocruz, Instituto Fernandes Figueira, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a ABRAUI, Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, e também a Universidade Federal de Minas Gerais, que é a executora do projeto. Qual é a justificativa? Como a professora Silvana já colocou, é um braço, um complemento da Rede Cegonha. Então, ao longo dos anos, algumas iniciativas foram sendo colocadas para auxiliar no cuidado materno-infantil. Na verdade, com o início, com a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o foco era no bebê. A Rede Cegonha ampliou para o planejamento familiar, para o cuidado desde a gestação, o pré-natal e o parto. Com a Rede Cegonha, nós conseguimos um grande apoio à qualificação do cuidado em maternidades prioritárias, bem como o acúmulo de metodologias, de experiência e de conhecimento nessa área. Mas isso mostrou também a necessidade de atuar na formação de novos profissionais a partir da prática. Justamente essa necessidade levou ao desenvolvimento do projeto APSION. Então, quais são os objetivos do projeto? Qualificar os processos de atenção, gestão e formação. Então, é um projeto que tem 3 eixos que se perpassam: atenção, gestão e formação. E isso relativo ao parto e nascimento, mas também ao abortamento e às mulheres em situação de violência sexual, nos hospitais que apresentem, que mantenham atividades de ensino, incorporando um modelo com práticas baseadas em evidências científicas, com humanização, segurança e garantia de direitos. Quais são os princípios desse projeto? Primeiro,
a indissociabilidade entre formação, atenção e gestão. Tá? Ou seja, como eu já disse, esses 3 eixos, né, são o suporte do projeto, o diálogo entre eles. O protagonismo e a corresponsabilidade dos trabalhadores, dos gestores e dos usuários. Então, uma responsabilidade compartilhada entre esses 3 atores desse cenário. O que é uma novidade, né, em termos de horizontalização de uma relação que quase sempre é vertical. Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes. E o respeito à diversidade cultural, étnica e racial. Então, esses são os princípios do APSION. Qual é a abrangência desse projeto? Então, de todos os hospitais com atividade de ensino em todo o território nacional, 96 foram selecionados para, então, serem convidados a aderir ao projeto. Tá? Nós temos representantes, como vocês podem ver aqui, em todos os estados da federação. Qual foi o recorte para esse convite, para a seleção desses 96? Hospitais de referência, né? Hospitais prioritários em suas regiões, que façam parte da Rede Cegonha, ou seja, que já recebam recursos financeiros por meio desse programa, que tenham atividades de ensino, porque esse é o objetivo, qualificar a formação, e que tenham feito mais de 1000 partos no ano de 2015. Então, esse foi o recorte de seleção para os hospitais selecionados. Tá? Como vocês podem ver aqui também por esse mapa, a grande concentração fica aqui no sul e sudeste, o que é um reflexo mesmo da oferta de campos de residência no nosso país. Esses hospitais, eles estão divididos em 6 macro-regiões. Há 5 regiões geográficas do nosso país, mas o estado de São Paulo precisou ser dividido em 2 macro-regiões, porque apenas o nosso estado concentra 22 hospitais de ensino que aderiram ao projeto. Tá? Então, as outras regiões, né, têm um número mais reduzido de serviços dentro do programa. O Sudeste é o que tem um número maior. Então, nós separamos Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro como Sudeste 1 e São Paulo sozinho como Sudeste 2, com uma supervisão exclusiva e com 6 mediadoras que atendem essa região. Tá? Eu acompanho aqui o HC, a Santa Casa de Ribeirão Preto e a Santa Casa de Franca, que são os 3 hospitais da região selecionados e que aderiram ao projeto. Quais são os pressupostos desse projeto? Potencializar a parceria com os hospitais com atividades de ensino, dessa forma ampliando o alcance de atuação na rede SUS, né? E, claro, além disso, reformulando ou então aprimorando os seus próprios processos, não só de trabalho, mas também de gestão e de formação dos seus alunos. Continuando, né, detalhando um pouco mais esses pressupostos, necessidade de ampliar a integração entre ensino e serviço. Necessidade de uma mudança do modelo de atenção ao parto e ao nascimento e também às situações de abortamento. Necessidade de ampliação do acesso das mulheres à atenção nos casos de violência sexual e também da interrupção da gestação legal, prevista em lei. Quais são as diretrizes desse projeto? Então, o que direciona as ações desse projeto? Vocês, olhando essas diretrizes, algumas vão parecer tão fáceis e óbvias e já implantadas aqui no serviço. Mas pensem que nós estamos falando de um projeto de abrangência nacional e nem tudo isso é realidade em todos os serviços. Então, a primeira diretriz é a vinculação da gestante ao local do parto, que é algo que aqui praticamente não há problema. Na cidade de Ribeirão como um todo, né, já existe o projeto Nascer, que faz o encaminhamento das gestantes ao serviço de referência a partir da 36ª semana. Então, já há essa vinculação prévia. Mas isso não é uma realidade
em todo o nosso país, então existem ainda locais onde a gestante, no momento do parto, sai em peregrinação à procura de uma vaga, sem saber se vai conseguir ou não. Tá? Então a ideia é que essa vinculação que já ocorre tão bem aqui, seja na verdade uma regra em todos os serviços de atenção. Acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Mais uma coisa que parece tão como não fazer, né? Mas nem sempre ocorre. Tá? Então, a implementação desse acolhimento, dessa classificação de risco em obstetrícia em todos os serviços. Ambiência que assegure privacidade, conforto e que favoreça as práticas de cuidado ao parto e nascimento. O que é ambiência, né? É ter uma sala de parto com banheira e estrelinhas pintadas no teto, né? Claro que não, né? Só assegurar a privacidade, se não são quartos individuais, mas que tenham cortinas, que mantenham o mínimo de privacidade entre mulheres no mesmo ambiente em trabalho de parto. Tá? Conforto, possibilidade de deambulação, né, durante o trabalho de parto, técnicas não farmacológicas de alívio da dor, que mais? Respeito, atenção, cuidado, humanização da assistência. Né? Eu sei que hoje em dia existe uma certa romantização dessas atitudes, porque parece que nós temos 3 tipos de parto, né? O cirúrgico, o vaginal e o humanizado, né? Que é uma coisa assim que é quase um nicho de mercado. Mas na verdade o que é humanizado não é o parto, é a assistência que é dada a ele. Né? Então uma assistência respeitosa, que respeita as preferências da mulher para aquele momento, quando isso é possível, que se baseie nas melhores e mais recentes evidências científicas e que só faça uma intervenção se e quando necessário, baseado nessas evidências atualizadas. Tá? Isso é uma assistência humanizada, isso leva a um parto humanizado. E se a intervenção indicada for uma cirurgia, for o parto cirúrgico, isso não torna o nascimento sem humanização. Basta continuar seguindo os preceitos durante a assistência em um parto cirúrgico. Isso é humanização, isso é parto humanizado. E não se tem banheira, se tem estrelinhas, se tem pétalas de rosa. Isso é uma romantização que, na verdade, elitiza a assistência e transforma isso até mesmo num nicho de mercado. Né? Eu faço parto humanizado, eu não faço parto humanizado. Né? Ou você tem uma boa assistência, ou você não tem. Tá? E esses preceitos fazem parte desse conceito, então, de humanização da assistência. Direito ao acompanhante, algo que já tem lei federal que ampare, mas que mesmo assim em alguns serviços ainda é impedido com as mais variadas justificativas. Então, uma das diretrizes desse projeto é que essa retirada do acompanhante desde o trabalho de parto até o pós-parto imediato não mais ocorra. Práticas de atenção ao parto e nascimento baseadas em evidências científicas. Eu já havia até mencionado isso no item anterior. Né? Um dos preceitos da humanização é que qualquer intervenção seja baseada em evidências atualizadas. Né? Então, se nós estamos propondo a humanização da assistência, obviamente isso tem que ser baseado nas melhores e mais atualizadas evidências científicas. A próxima diretriz, eu sei que é um tanto espinhosa. Nas nossas reuniões nós já temos conversado bastante, debatido sobre isso, que é a atuação da enfermagem obstétrica e de obstetrizes na condução de partos de baixo risco. Quando se fala em atuação da enfermagem, isso não diz respeito ao oferecimento de residência em enfermagem obstétrica, mas sim à implementação do serviço dessa profissional junto ao serviço de saúde. Tá? Então, é a contratação de profissionais, enfermeiras obstetras ou obstetrizes para compor a equipe multidisciplinar. E eu sei que a dificuldade sempre nós somos um hospital de ensino, um campo de prática médica,
E como é que a gente vai dividir os partos? A gente já tem tanto residente, como é que a gente vai entregar esses partos para enfermagem, para obstetriz? Como ficam os nossos alunos nesse aprendizado, né? Aí é que tá. A ideia não é que você entregue o parto para essa profissional, mas sim que haja um compartilhamento de aprendizado, de saberes, de olhares sobre a assistência, tá? Até porque o parto não tem dono, né? Quem faz o parto? Quem tem ali a ação no ato de parir? É a mulher. Qualquer profissional que esteja ali ao lado está lhe dando a assistência necessária para que esse parto ocorra nas melhores condições de segurança. Ele vai intervir quando e se necessário, claro, é para isso que nós temos a assistência planejada ao nascimento, mas o protagonismo, quem é o sujeito de ação ali, é a mulher. A equipe está dando a assistência. Então, não tem o parto do médico ou o parto da enfermeira. Tem o parto daquela mulher e ela merece a melhor assistência. Então, não importa quem vai segurar, quem vai aparar o bebê no nascimento. Importa como foi o desenrolar desse processo. E muitas vezes, uma profissional de enfermagem obstétrica ou obstetriz traz um olhar de maior espera, de maior cuidado, de menos, como elas não atuam em partos que não sejam de risco habitual, elas conseguem ter uma maior observação antes da intervenção. E isso pode ser muito valioso para o aprendizado dos profissionais médicos. Tá? Então, a ideia não é que haja um embate entre esses profissionais, mas sim um compartilhamento, porque também é importante para essas profissionais saberem identificar a hora de passar assistência para alguém que tenha uma qualificação mais direcionada para uma intervenção que seja necessária. Tá? Então, são duas profissões, duas formas de assistência que tem muito a compartilhar. Tá? E as evidências mostram, isso não é um simples achismo, as evidências mostram que os serviços onde ocorreu a inserção dessas profissionais aumentaram e muito seus indicadores, né? A qualidade dos seus indicadores. Então, se os serviços forem capazes de aumentar esses indicadores, né, de forma esperada, sem a inserção dessas profissionais, ok, problema nenhum. Isso não é uma diretriz, não é uma obrigação, é uma sugestão baseada no que as evidências mostram. Tá? Então, se o serviço consegue melhorar essa qualificação, melhora seus indicadores, sem a inserção dessas profissionais, não há nada que obrigue, tá? Mas a literatura mostra que a presença delas compartilhando os cuidados, não é assumindo, mas compartilhando os cuidados, auxilia na elevação dessa qualificação. Tá? Serviços que incluíram enfermeiras obstetras e obstetrizes na assistência tiveram uma rápida melhora nos seus indicadores. Atenção humanizada às mulheres, adolescentes e jovens em situação de abortamento e o acesso ao aborto legal. Tá? Muitas vezes a mulher numa situação de abortamento ela é invisibilizada, né? Ou então se tenta confortar de uma forma um pouco torta, né? Não fica triste, você logo pode engravidar de novo, você pode ter outro. Muitas vezes, para o profissional, há uma certa dessensibilização pelo que está acontecendo, mas para aquela mulher que está passando por aquele projeto, por aquele processo, é uma perda, seja com 8, 9, 10 semanas, seja a termo. É uma dor, é um luto e é um respeito que ela merece nesse momento. Então, privacidade, né? Não tem nada mais cruel do que internar uma mulher em situação de abortamento ao lado de uma no puerpério, amamentando seu bebê recém-nascido. Ou, na espera por uma curetagem, ficar no mesmo ambiente que as mulheres em trabalho de parto. Então, isso é muito cruel, né? Então, é necessário mudar também essa visão de assistência às mulheres em situação de abortamento. E o mesmo com relação ao aborto legal. Se o serviço oferece essa opção
Isso tem que ser feito com acolhimento e sem julgamentos das decisões dessa mulher, porque ela tem um amparo legal para isso, né? E se o serviço ou o profissional não se sentir à vontade para levar a termo, ele tem que alegar a objeção de consciência, mas nunca julgar as escolhas daquela mulher. E atenção a mulheres e adolescentes em situação de violência sexual. Então eu sei que aqui em Ribeirão existe um sistema de referenciamento para casos de violência e elas são encaminhadas diretamente para cá. É isso mesmo ou eu estou enganada? É isso, né? Então, dos outros serviços, elas são encaminhadas para cá. Então, vocês são a referência, né, no acolhimento e no apoio dessas mulheres, tá? Cada vez mais mulheres procuram apoio nesse momento. Não só porque haja um aumento dos números, né, dos casos de violência, mas porque essas mulheres se sentem cada vez mais encorajadas e amparadas a procurar ajuda nesse momento. Então, também precisamos estar preparados para receber essas mulheres com acolhimento, com escuta, com orientação precisa. Então, essas são as diretrizes do projeto Apsion. Como é a estrutura organizacional, né? Como está organizado esse projeto? Então, aqui é só um resumo. A coordenação geral é do Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a instituição executora, com vários outros grupos satélites aqui, responsáveis, né, por partes do desenvolvimento desse projeto. Aqui se incluem, então, mediadoras, como eu, as supervisoras, que são as nossas superiores, e os grupos estratégicos locais, que são os representantes indicados pela gestão de cada serviço para auxiliar no desenvolvimento. Tá? Eu vou falar muito rapidamente sobre esse nosso arranjo de gestão. Bom, o topo é o grupo executivo do Ministério da Saúde, com a Coordenação Geral de Saúde das Mulheres e a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. O Ministério da Saúde contratou uma instituição para fazer a execução técnica e financeira do projeto, gerenciar a plataforma virtual de interação e também coordenar a execução da pesquisa avaliativa. Essa instituição foi a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da sua Escola de Enfermagem e da Faculdade de Medicina. Existe também uma equipe de planejamento, monitoramento e avaliação, que é então quem desenvolve os instrumentos a serem utilizados durante esse processo. Grupo de trabalho de acompanhamento. Então, uma série de instituições que não estão ligadas diretamente à coordenação, mas que acompanham, então, o desenvolvimento desse projeto. Então, representantes do próprio Ministério da Saúde, do MEC, da EBSER, da ABRAUI, da IFF Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais. Também há um comitê de acompanhamento e mobilização externo, então representado por instituições externas que são parceiras nesse processo. Por exemplo, Febrasgo, Corém, a Benfo, que é das enfermeiras obstétricas, Marcha pelas Mulheres, Parto do Princípio, então as secretarias estaduais de saúde, então uma série de instituições que são parceiras no acompanhamento e mobilização do projeto. As supervisoras, uma por cada macro-região, então são 6 supervisoras para cada região e uma exclusivamente para São Paulo. As mediadoras, eu fico à vontade de falar no feminino, porque de 20 e tantos mediadores, apenas um é homem. É um enfermeiro obstetra do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Todos os outros mediadores são mulheres. Então, nós, mediadoras, temos essa interlocução especial com os representantes indicados dentro do serviço. E é justamente esses representantes que nós chamamos de GEL, o Grupo Estratégico Local, que são o coração desse projeto. Eles é que, de fato, fazem o projeto andar. Então, são representantes indicados pela gestão do serviço para compor um grupo que vai, de uma forma mais direta, fazer a análise situacional do serviço, propor metas a serem realizadas, propor estratégias para o alcance dos indicadores, para o alcance das diretrizes propostas do projeto.
Então, esse grupo estratégico, ele é formado por representantes tanto da gestão estadual ou municipal do SUS, dependendo de como for cada serviço, desculpa, e também representantes do hospital. Então, quem são? 2 representantes da coordenação de obstetrícia, um médico, um enfermeiro. Não precisa ser aqui um enfermeiro obstetra, mas sim uma enfermagem de obstetrícia. 2 representantes da coordenação de neonatologia, também um médico e um enfermeiro. Um representante da coordenação de ensino e pesquisa, porque é necessário avaliar essa ponte, né, entre o ensino, pesquisa e o serviço. Um supervisor do programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia, coordenador ou supervisor do programa de residência médica em pediatria e neonatologia, quando há coordenador do programa de residência em enfermagem obstétrica, que não é o caso aqui, um representante indicado pela gestão do hospital para coordenar e desenvolver as ações propostas para o projeto e também um representante da gestão local do SUS. Tá? Então vejam que é um grupo grande que tem se reunido periodicamente. Nós temos pelo menos uma reunião mensal, mas são propostas, são sugeridas reuniões, não necessariamente com o grupo todo, mas com grupos menores, para o desenvolvimento das ações. Então, ao menos uma vez por mês, nós temos nos reunido para discutir a análise e as ações a serem propostas dentro do projeto. Cíntia, fala quem é do grupo da obstetrícia que está nessas funções. Me ajudem a lembrar. Representante da coordenação de obstetrícia, Dr. Geraldo e Ana Carolina. Enfermeira Ana Carolina do Centro Obstétrico. Aqui. Da residência médica... O Enio. Isso. Professor Enio. E é porque na última reunião foram propostas algumas mudanças e eu não sei como isso já ficou arranjado entre vocês. Mas a coordenação de ensino e pesquisa, acredito que a doutora Adriana vai assumir, pelo que havia sido conversado. Tá. Certo. Bom, como isso está sendo implementado? Então, ao longo dessas nossas reuniões, desde dezembro, nós temos nos reunido para fazer, então, uma análise situacional, né, através de roteiros diagnósticos articulados. Então, realização participativa envolvendo equipes, usuários e gestores. Nesse momento, como está sendo o envolvimento dos usuários? Através dos resultados da escuta ativa do SUS. Né? Então, foi feito um relatório de ouvidoria e esses resultados foram disponibilizados ao serviço, especialmente aos membros do GEL, para que isso ajudasse a direcionar a sua análise com a opinião dos usuários. Os diagnósticos tomam como base as diretrizes do projeto, aquelas diretrizes que eu apresentei a vocês. Né? Então, os processos e relações de trabalho e os eixos de operacionalização, formação, atenção e gestão. A partir desse diagnóstico, são propostos planos de ação locais, elaborados coletivamente. Então, esse grupo GEL, nas suas reuniões, após a análise do diagnóstico, propõe ações. Eu já vou mostrar para vocês um pedacinho desses documentos, para vocês terem uma noção do grande trabalho que esse grupo vem desenvolvendo aqui no serviço. Tá? Então, são propostas ações para qualificação dos indicadores. Foco nos elementos estruturantes da formação, atenção e gestão. Então, já falei isso várias vezes, né? Formação, atenção e gestão. Mas, abarcando também ações assistenciais, de pesquisa, de ensino, de extensão e outras atividades que possam surgir com esse projeto. Após o estabelecimento das metas pelo plano de operações, ocorrerão planos de acompanhamento avaliativo do projeto e das ações. Então, nós ainda não chegamos nessa fase de acompanhamento. Nós estamos justamente na fase de diagnóstico e estabelecimento de metas.
Então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês um pouco desses documentos, que quem aqui é membro do GEL já está cansado de olhar para ele e tentar responder e resolver. Então, a primeira parte é o roteiro diagnóstico, né? Então, são 3 componentes: atenção, ensino e pesquisa e gestão. Tá? Cada componente tem várias diretrizes. Diretriz de acolhimento, diretriz de boas práticas, diretriz de classificação de risco. Cada diretriz tem as suas dimensões, que podem ser de 1 a várias dentro de cada diretriz. E as dimensões têm os seus itens avaliativos. Então, esse aqui é só um pedacinho do começo da análise. Dentro do componente de atenção, a diretriz de acolhimento, a dimensão de vinculação, quais são os itens a serem avaliados? Acolhimento das mulheres gestantes em visita prévia à maternidade, transferência segura, estratégias de comunicação com atenção básica, alta responsável. Então, esses são os itens avaliados dentro da dimensão de vinculação. E a nota que é dada na verdade, vai de 0 quando não se aplica, e aí é necessário justificar porque não se aplica naquele serviço, e depois de 1, inexistente, até o 4, avançado. Tá? Então, é uma autoanálise. O meu papel não é de intervenção, de chegar aqui e dizer, olha, nesse item vocês são 2, aqui até que vocês são 3. Então, não é um papel de intervenção, tá? É de mediação, de propor discussões, pensar sobre esse diagnóstico, mas é uma autoavaliação, principalmente porque dentro da nossa visão, dentro desse projeto, não faz sentido apontar dedos e obrigar a metas que nem sempre serão execuíveis, né? Então, por isso que é uma autoanálise e o próprio serviço propõe as metas a serem executadas. Tá? Então, aqui, as discussões dentro do grupo propõem a nota dada à situação atual, com observações relativas, por que está ruim, por que está bom, né? Então, observações relacionadas à situação atual e inovações ou experiências positivas. Se a sua nota aqui foi boa, o que você fez de inovação? Né? Quais são as experiências que deram tão certo a ponto de colocar a sua nota num 4? Tá? Então, aqui só um pequeno exemplo desse roteiro. Nós temos, então, outros componentes, diretrizes, dimensões. É um documento bastante extenso e que tem dado bastante trabalho para a equipe. Após o diagnóstico, a gente tem a parte 2, que é o POA, o Plano Operativo Anual. Que aí, então, para cada um daqueles itens avaliados no roteiro diagnóstico, vai ocorrer, então, o planejamento de uma ação. Então, vou usar o mesmo exemplo do roteiro. Atenção, acolhimento, vinculação. Situação atual. Então, as notas que foram dadas no diagnóstico, você faz um ajuste, né, para ter uma média da nota global do serviço. E, a partir daí, ações, prazos e responsáveis para alcançar metas propostas. Então, por exemplo, aqui a gente está tendo como exemplo um hospital, um serviço que não tem rotina de visita prévia implementada, tá? Então, qual é o indicador associado à vinculação? Rotina implementada de visita prévia da gestância à maternidade. No nosso exemplo, qual é a linha de base? O que acontece agora? Nada. Ausência da rotina de visita. Qual é a meta? Implementação dessa rotina. Qual é a ação? Por exemplo, pactuação de rotina de visitas com o gestor da Secretaria Municipal de Saúde e atenção básica. Ok. Qual é o prazo para que isso aconteça? 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano? Então, é proposto um prazo que o serviço consiga, né, cumprir para atingir essa meta proposta. E quem vai ser responsável? Quem vai responder por essas ações, tá? Ou pelo acompanhamento dessas ações? E, de novo, para cada uma, então, para cada um dos indicadores, nós temos como está agora, aonde queremos chegar, o que vamos fazer, em quanto tempo e quem vai acompanhar. Tá? Então, é um serviço bastante extenso que vem sendo desenvolvido desde dezembro. Bom, todo esse trabalho, além das nossas reuniões presenciais, existe uma possibilidade de interação virtual através da nossa plataforma online, que foi desenvolvida exclusivamente para as ações do projeto Apsion. Então, há uma parte pública,
que é de acesso livre, que traz as informações básicas sobre o projeto, as notícias, o que vem acontecendo, e há também uma parte de acesso privado. O acesso privado, ele vai dar, então, o acesso à plataforma de interação que cada hospital, cada serviço, cada membro do GEL tem uma senha de acesso. Então, esse aqui eu tirei um print da minha página dentro da plataforma. Como eu participo de outros serviços, cada um desses aqui é um grupo de mediadores da região Sudeste 2 e de todos os mediadores. É importante, né, frisar que esses grupos não se comunicam, tá? São grupos fechados e não há como quem está no grupo da Santa Casa de Franca saber o que o pessoal do HC está discutindo ou está postando, tá? São grupos fechados, um não tem acesso ao outro. Então eu coloquei aqui justamente o exemplo do grupo do Hospital das Clínicas. Então todos os representantes do GEL do hospital fazem parte, eu como mediadora, minha supervisora, a coordenação da plataforma e assistência técnica. Então, só esses membros têm acesso a tudo que é postado dentro desse grupo. E todos os dados gerados, eles são confidenciais, tá? Esses dados não serão publicizados de forma individualizada, apenas dentro de um conjunto de indicadores, por região, por estado e assim por diante, mas sem individualização dos dados, porque esses dados são de propriedade de cada serviço. Bom, dentro dessa plataforma, nós temos várias formas de interação, através de avisos que são colocados, tanto pela mediação quanto pelos gestores, fóruns de discussão, onde os mais diferentes assuntos e dúvidas que surjam podem ser discutidos online, mas cada um a seu tempo. Na semana passada, por exemplo, teve um primeiro encontro com um especialista, que é uma proposta de videoaulas periódicas online, ao vivo, em que diversos temas são abordados e é possível a interação em tempo real por meio de perguntas enviadas por e-mail ou por WhatsApp. A primeira foi semana passada, uma aula sobre a classificação de Robson, né, na classificação das cesáreas. E quem não pôde ou quem não pode acompanhar online essas videoaulas, esses encontros com especialista, isso fica gravado no portal e pode ser acessado depois a qualquer tempo. Inclusive, as questões propostas, né, toda a discussão, ela é transcrita e fica disponível no portal também. Então, não sei o que é a classificação de Robson, estou com dificuldade, pode acessar o portal e procurar a aula, tá? E isso vai acontecer periodicamente. Então, é apenas quando há esses encontros que, por questão, né, do próprio suporte da plataforma, é um número restrito de participantes, é que se pede um cadastramento prévio. Mas o acesso à plataforma em si é livre. E dentro dela, ela está dividida em vários eixos. Então, atenção às mulheres, ao recém-nascido, à criança e ao adolescente. Dentro de cada um desses eixos está uma grande quantidade de artigos, de vídeos, de portarias, de diretrizes, de normas técnicas. Então, uma fonte muito importante para o desenvolvimento não só desse projeto, mas de toda a vida profissional. Essa, só para encerrar, é a nossa revista. Então, a proposta é que periodicamente sejam lançadas revistas que retratem o desenvolvimento do projeto para ir publicizando esse esforço. Esse foi o primeiro número. Além da versão impressa, ela está disponível também online nesse endereço e ela pode tanto ser lida online quanto baixada em PDF. E aí há um detalhamento maior, tudo isso que eu coloquei de forma resumida aqui, há um maior detalhamento, né, de todos os pressupostos, objetivos, diretrizes, gestão, né? Então, está tudo mais detalhado dentro dessa revista. Tá. E é isso. Agradeço a presença e a atenção e fico disponível caso haja tempo. Eu não sei exatamente o tempo da reunião, mas caso queiram fazer perguntas, tirar dúvidas. Obrigada.